Podcast Mais Saúde, cuidando de você. É uma condição ginecológica crônica que afeta muitas mulheres em idade fértil. Mas apesar de ser comum, ainda é uma doença cercada de mitos e dificuldades no diagnóstico. Pensando nisso, o podcast Mais Saúde fala desta vez sobre o assunto e conversa a respeito com a doutora Emily Serapião. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, muito obrigada, Kaique, muito obrigada a toda a equipe pelo convite para falar um pouco sobre endometriose. Nós que agradecemos, doutora. Para iniciar, explica primeiro para os nossos ouvintes o que é a endometriose. É uma doença inflamatória, crônica, hormônio dependente, que ocorre pela presença das células endometriais, que nada mais são do que aquelas células que nós descamamos do útero e menstruamos todo mês. Então, essas células endometriais, que são as células da mucosa interna do útero, elas refluem para dentro da cavidade pélvica, para órgãos além do útero. Então, essas células elas se localizam nos órgãos que estão em torno na pelve. Bexiga, intestino, ovários, tubas, podendo até estar à distância, tipo na cúpula diafragmática, até pulmão, já tem casos relatados. Então, uma vez fora do útero, essas células elas se implantam, se desenvolvem, provocam um processo inflamatório, provocam aderências, levando ao quadro que é da endometriose. Doutora, pensando na saúde e no bem-estar dessas mulheres, como é que o diagnóstico da endometriose é feito e quais os principais sintomas? Essa é uma pergunta muito importante porque é o principal desafio da endometriose. A endometriose é uma doença muito comum, ela afeta 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Isso quer dizer que de cada 10 mulheres que você conhece, 1 tem um diagnóstico de endometriose. É uma doença que no mundo todo, então, isso vai dar em torno de 190, 200 milhões de mulheres. No Brasil, 8 milhões de portadoras. Então, é uma doença muito comum, mas que, por incrível que pareça, demora muito para ser diagnosticada. Existem vários trabalhos em várias partes do mundo, não é só no Brasil, que diz que a endometriose demora de 7 a 12 anos para ser diagnosticada. Então, existe meio que um contraponto aí. Como uma doença tão comum pode levar tanto tempo para ser diagnosticada? Isso se dá porque a principal queixa da paciente que tem endometriose é a dor pélvica, é a cólica menstrual. Então, por conta de que nas sociedades, de um modo geral, não só a nossa, né, brasileira, mas no mundo todo, é muito comum se falar que cólica é uma coisa normal. Cólica menstrual é uma coisa normal. Dor pélvica é uma coisa normal. Dor na relação, pode ser normal. Então, se demora muito até se perceber que dor não é normal, né? Que dor na menstruação, que faz com que a menina deixe de ir para a escola, tenha que ficar no quarto tomando analgésico, muitas vezes desmaia, muitas vezes tem vômitos, passa muito mal, tem que ir na emergência. Isso não pode ser normal. Então, demora-se muito tempo para se entender que isso não é normal e se buscar um diagnóstico. O diagnóstico hoje nós temos, então começa pela queixa clínica mesmo, no consultório, ouvindo a queixa da paciente e a partir de uma hipótese que você pensa que aquela paciente ali pode ter a endometriose, o diagnóstico de endometriose, você vai direcionar ela para os exames que são mais específicos, que são a ultrassonografia transvaginal para a pesquisa da endometriose e uma ressonância pélvica. Doutora, reforça para mim porque o público-alvo dessa doença são mulheres em idade reprodutiva? Exatamente, porque é uma doença que ela é hormônio dependente. Como eu falei no começo, é uma doença que é inflamatória, então esses focos de endometriose fora do útero, esses focos de endométrio fora do útero, eles vão provocar um processo inflamatório, ele é crônico, e para que esses focos se desenvolvam e estejam ativos e causando a queixa, a dor, a inflamação, eles dependem de hormônio. Então, por isso que é mais comum em meninas após a primeira menstruação e antes da menopausa. Então, neste período menstrual, que a gente chama de menacme. Porque é uma doença que basicamente depende de hormônio. Quais são as opções de tratamento? Então, entendendo de novo, nós temos 3 pilares. Entendendo de novo que é uma doença crônica, que é uma doença hormônio dependente e inflamatória. Então, temos 3 pilares para o tratamento. Um deles é o tratamento hormonal, não é obrigatório, mas é um tratamento de primeira linha. Você imaginar que é uma doença que depende de hormônio, então uma primeira linha de combate é bloquear essa produção hormonal. Então, hoje nós temos inúmeras formas de se
fazer o bloqueio hormonal. O principal deles é a pílula, mas tem injeção, tem implante, tem DIU medicado com hormônio, anel vaginal, adesivo, enfim. Tem vários, você vai individualizar esse tratamento para essa paciente, entender se ela é uma candidata a fazer o bloqueio hormonal ou não. Por exemplo, pacientes que desejam engravidar, obviamente você não vai bloquear ela, porque ela precisa estar livre para engravidar. Então, você coloca no contexto. Nós temos também os tratamentos não medicamentosos, que ajudam muito na prática, porque imagina que essa mulher que faz um diagnóstico com 20 anos, ela vai ter a doença até os 50, pelo menos, né, na idade em que ela vai começar a entrar na menopausa. Então, a gente precisa ter outras formas de tentar administrar, não só bloquear hormonalmente, inclusive porque muitos pacientes nem toleram os hormônios. Então, tem acupuntura, fisioterapia, a atividade física é importantíssimo que ela faça, uma dieta anti-inflamatória, acompanhamento junto com o nutricionista. Então, a gente fala que a base do tratamento da paciente com endometriose é multifatorial. Geralmente, a gente trabalha com vários outros profissionais para tentar ali ajudar essa paciente a ter uma qualidade de vida. Além disso, tem, obviamente, a opção cirúrgica, né, do tratamento, que é reservado para algumas pacientes que vão ter indicação, aquelas pacientes que a gente faz tudo, não melhora, da dor, tem uma qualidade de vida ruim, porque tem dor o tempo inteiro. Então, essa paciente, ela vai se beneficiar com a cirurgia, melhora muito, né, o score de dor. E alguns outros achados em tratamento, no exame de imagem, que também indica cirurgia, principalmente quando tem algum órgão em risco. Por exemplo, uma estenose de ureter trazendo risco para os rins, para a função renal, ou uma lesão estenosante de intestino, enfim. De um modo geral, a gente sempre procura individualizar e, na grande maioria, é uma abordagem multidisciplinar. A endometriose pode afetar a fertilidade das mulheres? Sim. Quais são as alternativas para quem deseja engravidar? Uma boa pergunta, sim. Uma das queixas, a gente fala sempre que a queixa da paciente que tem endometriose é dor e ou infertilidade. De cada 2 pacientes, então é uma doença muito comum, e você imagina que de cada 2 pacientes que têm um diagnóstico, uma vai ter dificuldade para engravidar, a outra não. Mas uma vai ter dificuldade para engravidar. Existe tratamento? Existe tratamento. Então, primeiro ela vai tentar engravidar. A infertilidade, ela só é diagnosticada após 1 ano de relação. Aquele casal tem uma relação desprotegida e não ocorre a gravidez. Então, não é porque tem endometriose que ela tem infertilidade. Primeiro, ela vai tentar engravidar. Não conseguiu, entrou no diagnóstico, aí entra em conjunto a avaliação do casal. Que, inclusive, não é o fato dela ter endometriose que o marido também não pode ter problema. Então, o casal tem que ser investigado para daí se encontrar qual é o melhor tratamento. Hoje, boa parte das pacientes com endometriose, elas estão conseguindo engravidar, muitas vezes espontâneo, às vezes um tratamento cirúrgico vai ajudar, às vezes uma desinflamação vai ajudar, e às vezes as técnicas de reprodução assistidas vão ajudar também. Nesse caso, qual é o poder da prevenção? Prevenção, a gente ainda não tem não está nesse ponto, assim, uma prevenção efetiva. Inclusive porque a gente não sabe exatamente qual é a causa, porque uma mulher vai ter endometriose e a outra não tem. A gente sabe que passa pela questão genética, tem alguns fatores, né? É multifatorial, porque tem alimentação, tem poluentes, tem algumas substâncias que podem induzir a focos de endometriose, enfim. Mas o que a gente foca bem que é muito importante para qualquer mulher saber que dor não é normal, procurar seu ginecologista caso tenha uma dor muito forte. Então, o falar da doença já é um primeiro passo, assim, porque ela vai procurar um atendimento mais cedo e talvez chegue num diagnóstico num momento em que a doença seja precoce. E não chegue já no estágio avançado, porque a endometriose ela pode ser desde mínima até severa. Então, não é incomum a gente receber uma paciente na casa dos 30, 40 anos, quando faz o diagnóstico, já tem uma doença bastante severa, com bastante órgãos acometidos. Então, e quando a gente pergunta, mais da metade dessas pacientes tinham queixa na adolescência. Então, hoje o que a gente fala muito é as adolescentes, a gente tem que ouvir muito elas, se tem cólica muito forte, se tem histórico da mãe que teve o diagnóstico de endometriose, ficar atenta a essa adolescente, aprofundar o diagnóstico com exames mais específicos e já tratar, inclusive. Se for o caso, já fazer um bloqueio hormonal, já conversar sobre estilo de vida, atividade física para essa adolescente, para evitar que ela chegue num grau avançado da doença. Para reforçar, doutora, Março Amarelo é o mês dedicado à endometriose. Um mês já passou,
mas é importante alertar sobre esse assunto. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para o nosso público de cuidado. Isso, a minha mensagem é justamente essa que a gente acabou de falar, assim, dor não é normal. Fique atenta ao corpo de vocês, aos ciclos menstruais, à dor na relação, dores que se tornam crônicas. E dores crônicas, dores pélvicas, né? A gente considera a dor por mais de 6 meses. Então, endometriose a gente fala muito nos 6 Ds, que é dismenorreia, que é a cólica, a dor pélvica crônica, a dor ao urinar, a dor ao evacuar, dor ou sangramento, né? Ou sangramento, dor na relação e a dificuldade de engravidar. Então, fique atenta a esses sinais. Se tiver algum desses, procure seu ginecologista e peça a ele, inclusive. Recebo muita paciente que ela própria, e eu acho isso ótimo, porque ela própria fala, eu gostaria de investigar, porque eu estou tendo muita dor, eu quero fazer uma ressonância, ou eu gostaria de fazer uma ultrassom para pesquisa. E isso com hoje é um dos benefícios da internet, dos podcasts, da divulgação de informação, é justamente você dar informação para todo mundo, né? Não só para os profissionais, não fica nas mãos dos profissionais essa detenção do conhecimento. Então, toda mulher tem a possibilidade de discutir isso com o seu ginecologista e procurar aprofundar um pouco, para tentar se fazer o diagnóstico, caso seja, né, uma doença muito comum, o mais precoce possível. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela participação em nosso podcast. E vale ressaltar que este podcast é uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com apoio da Assessoria de Comunicação do TJBA. Para receber mais informações da SEGESP, solicite o link de acesso do grupo virtual do WhatsApp pelo número 719-8158-3628. O podcast Saiba Mais fica por aqui, lembrando que no canal do YouTube e do Spotify você encontra todos os podcasts do nosso tribunal.